Fala, pessoal, estamos mais uma vez aqui juntos, eu, Adriano Marques, Alejandro Vera, médico psiquiatra, o Alan Della Bella, psicólogo, o Carlos, que trabalha conosco aí na produção, enfim, a todos vocês, sejam bem-vindos. E olha que interessante, hoje, como nós temos brincado aí nos outros programas, nos outros dias, a gente está aqui, todo mundo enviado internacional dentro dos seus lares e levando para você um pouco de consolo, falando um pouco desse isolamento, um pouco dessas situações que temos encontradas não só em São Paulo, como no Brasil e no mundo todo, diante do que estamos vivendo com o Covid-19. Alejandro, bem-vindo. Um grande abraço, Adriano, Alan, Carlos. Mais um bloco aí para a gente poder discutir um tema relacionado às nossas emoções. Alan. Olá, amigos. Bora continuar a aquecer essa nossa reunião de cada um no seu lugar. Carlos Penélope. Olá, estamos aqui novamente. Vamos em frente. Coisa boa. Adriano, como é que vocês estão fazendo isso à distância? Rapidinho, eu sei que tem muitas AMEs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, simplesmente está usando ou o Zoom, que é um aplicativo, ou o Hangout. Então, vale a pena você fazer isso aí na sua casa espírita. É facinho de fazer. Pode mandar e-mail, deixa a mensagem aqui no canal da AME Osasco no YouTube ou no Instagram AME Osasco. O Carlos, o Alejandro, o Alan, eu, enfim, pode te ajudar, te orientar e como fazer essas reuniões que vale muito a pena. E assim você não precisa sair de casa, se locomover e fica restrito ao celular, mas participando com o resto do mundo que a gente está fazendo hoje aqui. Cada um no seu cantinho e aproveitando a oportunidade de poder bater esse papo. Alan, a gente encerrou o programa passado, o bloco passado, falando um pouco dessa questão de que o Carlos levantou, de que na classe média, na classe baixa, tal, isso acontece. E eu disse, pela experiência que eu tenho de voluntariado dos trabalhos, de que a falta é a mesma, né? O que a gente sofre na comunidade em relação às questões físicas, materiais, ou seja, não ter o que vestir, não ter o que comer, não ter um remédio, na classe média alta, a gente tem a mesma situação, porém, do lado de carinho, atenção e educação. Como é que você tem visto isso dentro do consultório? E, Alejandro, aí você engrossa o caldo depois, porque é difícil desenvolver a fé do mesmo jeito, né? Porque você tem de tudo, mas também não tem o básico que o outro também não teve, de menos. Olha, o que eu vejo no consultório não é tão diferente do que a gente acaba vivenciando na doutrina espírita. Todos os modelos de família são importantes, todos. A gente está no lugar que a gente precisa estar para desenvolver aquela habilidade social, aquela necessidade que a gente tem. Todo o contexto familiar vai ser um local importante para a gente expressar os nossos sentimentos mais íntimos. E isso é o que a gente fala nesse programa, né? A necessidade da gente entrar em contato com as emoções. Em psicologia, essa expressão leva o nome de catarse, na medida em que a gente expressa um sentimento e essa expressão nos liberta para lugares mais ampliados em termos de recursos emocionais para as vivências posteriores. A gente vai aprendendo a encarar com maior habilidade os nossos desafios. E nesse sentido, o modelo familiar em que a gente está inserido é muito importante, seja ele qual for. O desafio só se torna diferente, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai ter a necessidade de passar por algo que a gente não passou ainda. Então, do ponto de vista espiritual e reencarnacionista, a gente vai nascer de todo jeito, né? Porque é importante experimentar todas essas vivências. A gente vai nascer na figura de um homem, de mulher, em lares abastados, em lares com maior dificuldade material, em lares que nos favoreçam o intelecto, outros nos favoreçam mais as questões morais, e tudo isso são aquisições importantes. Alan, eu só quero lembrar a espiritualidade que a próxima reencarnação é num lar abastado, que nessa não deu certo, mas o próximo eu já estou engatilhado aí, pá. O cara está dando risada lá, mas pensou igual também, que eu sei. Alejandro. Quando a necessidade material, né, deixar de ser uma questão para você, você vai nascer num lar abastado. Agora, se você tiver uma vivência que você já conseguiu ressignificar a sua necessidade de aquisição material, não precisa mais passar por essa dificuldade, não precisa mais que nenhuma lágrima caia dos seus olhos, vivenciando tristeza e dificuldade por conta do que você está
lendo da sua vivência, aí você não tendo mais essa necessidade, é só bastardo daí em diante. Acabei de receber a resposta, Carlos, que eu vou reencarnar no mesmo lar mesmo. Muito obrigado, não superei não. Tome! Já vou te dar a resposta, já para você ficar feliz. Você me ajudou, eu quero te ajudar. Você já tá sabendo. O Alejandro, o Alan falou da questão dos lares, da educação e tal, do ponto, e a gente estava falando da questão do desenvolvimento da fé. E se confunde muito esse ponto de como desenvolver isso. Diante de uma situação, de uma pandemia como nós estamos vivendo, a velocidade da informação é muito rápida, mas as pessoas querem uma coisa muito rápida também, muito veloz. Por exemplo, todo mundo está esperando uma vacina, né? O pessoal brinca de que agora, com as crianças não podendo ir para a escola, rapidinho as mães vão desenvolver essa vacina, porque ninguém aguenta mais os filhos em casa. Mas, Helena, como é que é construir isso rapidamente? Porque, por exemplo, você deu exemplo lá no primeiro bloco. Quem não nos assistiu, vai aqui no canal da AME Osasco e procura o primeiro programa nesse formato que a gente fez à distância. Vocês vão ver o Alejandro falando sobre essa questão. Quando você teve que atender, fazer essa ajuda aos profissionais de saúde que desenvolveram ansiedade, medo muito rápido, a fé não é na mesma velocidade. A gente não desenvolve ela na mesma velocidade. E ela é única, né? Eu não consigo desenvolver fé para o Alan, fé para o Carlos ou para você. Eu preciso desenvolver em mim. Eu posso ajudar, como o Carlos colocou muito bem neste bloco, que é a ideia que a gente está fazendo aqui, ou seja, apoiar, incentivar, dizer, olha, não desanime, a gente está junto nessa, mas eu não consigo desenvolver a fé pela pessoa. Dentro disso que você está trazendo, né? De fato, a gente não consegue desenvolver a fé pelo outro, né, Adriano? Mas eu lembro de uma fala do Emmanuel, e aí trazendo um pouco da tua leitura anterior também do Pão Nosso, de que a evolução é coletiva e o esforço é individual. A evolução é coletiva, olhando para a humanidade no seu todo, enfim, existe uma aprovação, obviamente, coletiva, mas, ao mesmo tempo, uma aprovação individual, porque cada um está lidando com essa situação de uma forma muito particular, muito específica. E não existe buril melhor ou instrumento melhor de desenvolvimento da fé, entre outras potencialidades, do que a dor e o sofrimento que nós estamos vivenciando. A dor é a lei de equilíbrio e educação, como nos coloca Leon Denis, e o Espírito Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, no diálogo que ele tem com André Luiz, e já citei isso outras vezes, e essa conversa vai e vem, porque a dor é a nossa grande companheira, diz que depois de Deus não tem nenhuma outra força transformadora como a dor. Mas a dor é uma coisa, o desespero é outra. Então, esse excesso de ansiedade, o pânico, o pavor que vão surgindo, são os elementos de desespero que vão se somando onde? A dor. A religião, ou qualquer outra doutrina ou filosofia de vida, ela não extirpa a dor, mas ela pode diluir o desespero, o pavor e o pânico, fazendo com que nós consigamos olhar para a dor de uma forma limpa, entre aspas, olhar para a dor em si. E essa dor, sim, ela é um instrumento precioso de desenvolvimento da fé, é o grande adubo do desenvolvimento da fé, de fortalecer a fé, ou seja, a confiança em nós mesmos, e a confiança numa força maior que vai nos sustentando, entendendo que, como nos diz Jesus, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Nenhum de nós, neste planeta, estando vivenciando de uma forma mais direta ou indireta todo este caos que vai se instalando, estamos sofrendo além do necessário. Estamos sofrendo na medida certa. É que a nossa contribuição nisso é o desespero. E é isso que tem que ser diluído, é isso que tem que ser trabalhado. E nada melhor do que nós trabalharmos, aí sim, as emoções positivas. A questão da própria fé enquanto uma das grandes virtudes, base, arcabouço de tudo isso. A questão da alegria, você trouxe aí a brincadeira da Havaiana no bloco anterior, porque uma coisa é você lidar com seriedade, outra coisa é você também lidar com não seriedade, e são situações que a alegria não se opõe a isso. Eu posso ser sério perante a situação que eu estou vivendo, mas trabalhar com alegria, entendendo através do olhar que a doutrina espírita mesmo nos traz, o cristianismo, de espiritualizar mais uma vez tudo que nós estamos vivenciando atualmente. Alan, o Alejandro falou dessa questão da dor, e aí tem uma questão, pegando o gancho do que nós temos vivido aí, por exemplo,
por conta das fake news, alguns medicamentos, em especial relacionado ao lúpus, acabou sendo esgotado, assim como álcool gel, máscara, etc., porque a galera comprou para estocar, porque não sabe o que vai vir e tal. E aí até uma forma de egoísmo, porque acabou fazendo estoque de comida, de coisas que não há necessidade, porque isso não vai parar. E aí, Alan, como é que é essa questão, por exemplo, da automedicação? Porque a pessoa começa a não dormir, só estou criando uma situação aqui para você poder orientar quem nos assiste. A pessoa passa a não dormir mais, a pessoa passa a ter sintomas e vai na internet. E busca medicamento, como o Alejandro explicou muito bem, ou seja, a fé não é buscada dessa forma, mas ele tenta tapar um problema com uma solução que ele acredita ser a melhor, quando, na verdade, a melhor é o que o Alejandro bem colocou. É ter calma, paciência e buscar alegria em nós que a gente tem. Isso não quer dizer que nós não estamos sendo sérios com as coisas. É o desespero, né, Adriano? O desespero faz a gente tomar medidas erradas. Uma forma boa de usar os mecanismos da internet é essa que a gente está lançando mão, de fazer uma boa discussão, levantar um bom tema, reunir os corações amigos. E uma forma ruim é criar alternativas, que são quaisquer uma, pela internet. A pessoa busca de uma fonte, às vezes, que não é a melhor, uma alternativa para a solução do seu problema, que é enxergado de uma forma mais desesperadora. Então, no momento de dor, a gente conhece, né? Como é mais claramente aquele ser humano. E aí a questão da fé, que o Alejandro falava de uma forma muito assertiva, muito brilhante, ela se torna muito importante, porque ela vai direcionar a interpretação do momento que a gente está vivendo. Sem fé, a pessoa vê como sofrimento e entra em desespero. Com fé, a pessoa interpreta como um sacrifício e se resigna. E aí você vai, de acordo com a emoção que você vivencia a partir dessa interpretação, tomar medidas diferentes, né? Enquanto uma aproveita a dor e evolui, vivencia a dor, não aproveita e evolui, né? A outra vivencia com desespero e estagna. Não entra no processo necessário de evolução, que seria a convergência de uma vivência mais equilibrada diante daquilo. O desespero nos remete à ausência de fé. Tem muita gente que acredita que tem fé, mas na hora de dar o testemunho, ela mostra que não tem. Porque ela apenas diz, apenas sai da boca, mas não vivencia o Evangelho de Jesus. Não vivencia o que ela aprendeu dentro da igreja, dentro do centro. Porque se vivenciasse, o seu comportamento não seria descontrolado. Porque se a gente tem fé e a gente acredita nessa instância superior organizando a nossa vida, não há razão para o desespero. O Covid-19, ele nos coloca um grande desafio de contato conosco mesmo. É uma guerra invisível que foi travada contra a humanidade, mas ele está sob a regência das leis divinas. O grande governador da terra é Jesus, acima dele é Deus. E nesse sentido, nós estamos muito bem, obrigado. Está acontecendo tudo isso com a permissão de Deus. Logo, a finalidade de tudo isso é boa, é evolutiva. Não há razão para o desespero, o que não significa que nós não vamos nos utilizarmos de tudo o que diz a ciência humana. O que não significa que nós não vamos fazer a nossa parte, como está no Evangelho. Faça a tua parte que o céu te ajudará. A gente tem que ser prudente. Nada obstante, não podemos entrar em desespero. Alejandro, a gente caminha já para o final do bloco, enfim, final dessa etapa, desse bate-papo, desse encontro nosso, mas o Alan toca num ponto que eu ia fazer uma pergunta, acho que ele captou aí, já respondeu, que é uma mensagem exatamente para que as pessoas se acalmem, né? Ficar em casa 1, 2 semanas não vai fazer você desencarnar. E acho que é a oportunidade exatamente disso, de compreender mais, de amar mais, respeitar mais, tolerar mais, né? Perceber que o outro dentro de casa te incomoda tanto porque você também faz as mesmas coisas ou pior que ela, então você também incomoda, você também é intolerante.
Eu acho que esse é o momento. E claro que isso cada um vai pesar na sua balança aí, o quanto está disposto, como o Alan, como ele diz, né, brilhantemente falou, ou seja, cada um vai ter aí as suas ferramentas, já tem as suas ferramentas, como você colocou em outros blocos, Alejandro, a questão da vontade, que já está instalada em nós, basta querer, né, basta exercitar. Dizer que tem fé, mas no momento, como o Alan colocou, de desespero ou de uma calamidade como essa, entrar em desespero, ou seja na morte, como o Carlos colocou, não é o resultado, não é a solução. Por outro lado, eu ia fazer um comentário num tom de provocação, não vai dar tempo para vocês responderem, mas muitos jovens falam assim, olha, quando vocês falam de religião, isso é coisa para velho, né? E agora todos nós estamos diante de uma situação muito difícil e tendo que olhar para ela, olhar para a fé, sem pensar que é velho, né? Mas isso é um comentário que os jovens fazem muito, porque é o velho que vai para a igreja, é o velho que precisa tomar passe, é o velho que fica agarrado em oração, agarrado em Deus. Eu quero agarrar em outra coisa. Então, acho que é um pensamento que não dá para a gente discutir isso hoje, mas é muito legal que o Alan colocou. Alejandro, acho que vou fazer uma pergunta bem direta, eu sei que você não tem a resposta, mas vai dar uma resposta muito, muito carinhosa, como assim você é. Isso vai ter fim, Alejandro, a gente pode ter certeza que isso vai acabar, as coisas estão caminhando bem, vocês que são da área da saúde, você, enfim, toda a equipe da AME Osasco, Brasil, São Paulo, etc. Isso vai ter um fim, ficamos tranquilos, aguardamos as próximas orientações que isso vai acabar? Como o Alan colocou, Adriano, assim, nós estamos sendo muito bem governados por um espírito crístico de bilhões e bilhões de anos de evolução, que é Jesus. Então, naturalmente que é uma fase, é uma transição para momentos de glória, de transformação do espírito, e é dessa forma que nós devemos aproveitar. O Alan citou também a questão da guerra, e aí eu lembro Paulo de estarmos preparados para um bom combate, e lembro Jesus, não vim trazer-vos a paz, vim trazer-vos a espada do Evangelho, a paz da renovação e transformação íntima. Este é o nosso grande momento, enquanto humanidade, para todos nós que de alguma maneira acreditamos ser este o nosso momento de transição planetária, para que possamos vivenciá-lo com alegria. Alegria. Jesus trabalhava com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis que ele vivenciou aqui na Terra. É a alegria cristã. Então, possamos mergulhar no Evangelho, mergulhar nos seus ensinamentos, aproveitar cada um desses instantes e, se de alguma forma já entendemos, já compreendemos os momentos difíceis que estamos vivenciando, possamos ser instrumentos da paz no mundo. Alejandro, obrigado mais uma vez. Vamos nos encontrar em breve. Alan, isso vai acabar? Isso aí tem fim? Fiquemos tranquilos? Tem fim. Tudo passa, dizia Chico, isso também vai passar. A gente vive um momento muito importante. Muito importante. É um momento que atende à nossa necessidade mais íntima de evolução espiritual. Do ponto de vista humano, talvez a pior coisa que possa nos acontecer é a morte. Do ponto de vista espiritual, essa pior coisa torna-se a grande liberdade do espírito. Então, fazer a nossa parte é dar o nosso testemunho de fé e de confiança em Deus. Fazer a nossa parte é nos tornarmos cada vez mais prudentes e felizes, como é o convite o tempo todo do Evangelho. Vivenciar essa intimidade com Deus, na certeza de que nós não estamos sozinhos, na certeza de que depois da tempestade vem a bonança, na certeza de que é graças a essa vivência que nós nos tornaremos quem nós viermos a ser. E eu tenho certeza que nós vamos ser melhor amanhã do que nós estamos sendo hoje. Então, muita fé, muita paciência, muito amor e muita confiança em Deus. Obrigado, Alan. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, cara. Vai passar isso, Carlos? Vai passar sim, e eu espero. Muito bom. Alejandro, obrigado mais uma vez. Obrigado, Adriano. Obrigado, Alan. Obrigado, Carlos. Um grande abraço a todos. Estamos juntos, no mesmo barco, mas quem está no leme é o Cristo. Só não pode largar o remo. Alan, um abraço. Obrigado.
Cristo jamais larga. Um abraço a todos. Um Deus. Não, Alan, eu falei para nós, né? Ele tá no leme e ele tá remando. Tá, quem não pode largar é nós. Carlos, um abraço. Então Um abraço a todos, boa semana. Semana que vem estamos aqui de novo. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e de tudo que o Alejandro e o Alan colocou, acreditem, confiem, não porque o Alan e o Alejandro colocou. Está no Evangelho. Né? A gente está trazendo a mensagem daquilo que o Cristo falou. Então é confiar, fiquem em casa. Se puder sair, precisar sair, é necessário, enfim. Use o bom senso, rapidinho, pedindo permissão a todos eles. Parem com essa discussão com política, agredindo um ao outro. A gente só está perdendo amizade com isso, irritando aos outros. Vamos pensar em nós, em todos, com muito carinho, com muito amor. Um grande abraço. Se inscreva no canal Ame Osasco, clique no sininho, ative aí a sua inscrição, enfim, participe conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. E, claro, não sei se nós vamos estar ainda em enviados internacionais dentro dos lares ou presencialmente, mas estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu.